que a gente vai ver hoje, né? O que eu separei um pouco aqui para a gente organizar um pouco essa nossa discussão. Primeiro vai ser uma leve introdução aí, né, meio de pagamento, para que a gente precisa, o que é, né? Eu contar um pouquinho de duas experiências aí que são bem interessantes, né? Uma China, né, como é que ela está em termos de meio de pagamento, né? E outra uma no Quênia, né, que é uma coisa que ninguém muito espera ver essa parte de inovação ou um país bastante desenvolvido nessa parte de meio de pagamentos na África, né, mas é o caso do Quênia, tá? E depois a gente entra um pouquinho mais Brasil mesmo, né? Falar um pouquinho aí de como é que está o Brasil, como é que a gente paga no Brasil, como é que o Pix vai chegar, né? E aí entrar no Pix mesmo com mais detalhe, que acho que é talvez o mais importante agora, né? A partir de agora, dia 5 de outubro, a gente já começa aí a cadastrar as nossas chaves no Pix. Eu já vou chegar nisso, né? Mas aí depois aí é uma sessão aberta aí para perguntas aí, para a gente trocar uma figurinha aqui, tá? Então, começando, né? Para que a gente precisa de pagamento? Né? Acho que pagamento é uma coisa que está aí com a gente, né? Há muito tempo, né? Há milênios já, né? Então, assim, ela é basicamente uma forma que se arrumou para fazer trocas de bens e serviços, né? Em vez de você ficar trocando lá o arroz por batata, o arroz por serviço, você começou a botar alguma coisa no meio, né, para não correr o risco daquela pessoa que eventualmente tinha batata, não queria pegar o arroz, né, apesar de que hoje provavelmente seria o contrário, né, acho que arroz é a coisa que todo mundo quer, dado a alta de preço que tem, né, mas assim, de qualquer forma, você não correr o risco de uma das partes não querer aquele ativo, você colocou um no meio ali que poderia ser trocado por muitas coisas, né. A moeda já teve aí, que foi esse intermediário de pagamento, vários formatos, né? Então, assim, já chegou a ser concha, chegou a ser sal, no Brasil chegou a ser utilizado cacau e até pau-brasil como moeda, aí, como intermediário de troca, né? O próprio açúcar também foi um intermediário de troca importante no Brasil, tá? Mas mais recentemente, aí, no último século, né, começaram as moedas fiduciárias, né? Primeira moeda atrelada ao ouro, né? Então, assim, até 1971, ali, grande parte das moedas era atrelada ao ouro, tinha um valor em ouro que poderia ser trocado. A partir de 1970, ela perde esse vínculo com o ouro e aí vira uma moeda aberta mesmo, uma moeda fiduciária, né, onde o lastro da moeda é a confiança no emissor dela, né. Tem uma curiosidade também, que a gente sempre pensa na moeda como sendo uma coisa de Estado, né, de governo, né. Lá no princípio, a moeda não era coisa de governo, tá? A moeda foi criada, as primeiras moedas que a gente tem na história, essas moedas de metal mesmo, de ouro e prata na época, eram moedas feitas de comerciantes, tá? Então, assim, só para já fazer uma provocaçãozinha aqui, que a gente vai entrar depois, tá? Mas tem muita essa ideia aí de que moeda não obrigatoriamente tem que ser emitida por governo, pode ser uma moeda Por isso privada. que a gente traz um economista para falar desse tipo de coisa, né? Tá vendo? Tá indo lá desde a história, muito bom. Boa. Aí, mas assim, essa moeda que era aquele papel que a gente usa ainda, o Brasil ainda é feito grande parte das transações nos pontos de venda, aproximadamente 55%, 56% aí são as estimativas, ainda é feita por papel moeda mesmo, o dinheirinho lá, aquela notinha de R$200 ali que vai começar a existir agora, tá? Mas ao mesmo tempo você já vê um processo aí no mundo, e o Brasil nesse processo, de uma digitalização aí da moeda e do meio de pagamento. Então, a gente já começa a usar próprio TED, DOC, né? Já foi uma digitalização do que era antes o papel moeda, o cheque, etc. E estamos dando um próximo passo agora, que vai ser o Pix. Tá? Quando a gente olha para o mundo, algumas tendências são importantes. A primeira dela é essa que a gente chama de desmaterialização do dinheiro. Né? Então, assim, você já tem hoje lugares, essas duas fotos aí são da Suécia hoje, que não aceitam mais dinheiro. Né? Então, o que está escrito aqui é: nós não aceitamos cash, eles não aceitam mais papel moeda de pagamento, aceita qualquer outra coisa, qualquer outro cartão, qualquer carteira que você pague via celular, o equivalente a um TED lá, qualquer coisa você pode pagar o café, menos com papel moeda. Tá? Por quê? Porque papel moeda, do ponto de vista hoje de pagamento, ele não é o mais eficiente. Né? Então, assim, você tem alguns pontos como você tem que ter troco. Né? Então, assim, você tem que ter um monte de moedinha, um monte de coisa para ter que ter troco. Você tem que ir lá depositar isso no banco depois, para que ele renda alguns juros. Agora, no Covid, ele também foi uma fonte de transmissão do Covid também, né? O papel que fica passando de mão em mão. Né? Até tem aquelas histórias bizarras, né, que a gente ouviu aí, que tinha Banco Central, se não me engano, de algum país da Ásia, acho que a Coreia do Sul, se não me engano, a reportagem onde ele estava lavando o dinheiro. Né, literalmente, ele recolhia todas as notas e moedas e lavava para tirar
a infecção do Covid, né? Uma coisa que você fala, Banco Central lavando dinheiro, né? Não é uma coisa muito que você ia esperar ouvir, né? Eu acho que nunca ia ver um headline desse, mas aconteceu. Tá, então, assim, essa é uma das primeiras tendências aí que a gente vê, essa desmaterialização do dinheiro, né? O dinheiro está virando aí virtual, digital, né? Em linha com isso vem a parte de carteiras digitais, né? Então, assim, acho que muita gente que já viajou, que mora fora, já ouviu falar, ou já tem Apple Pay, Google Pay, todo esse monte de Pay aí do mundo, né? Quem está na Ásia está muito acostumado com o Chat Pay ou Alipay, tá? Mas isso aqui começou no Brasil também, né? Então, desde aí de iniciativas de banco, como é o IT do Itaú, né, até o RappiPay, a Mercado Pago Pay, você teve várias outras aí fazendo, mas circuitos de pagamento fechados, né? Então, assim, se eu tinha dinheiro no RappiPay, eu não podia pagar nada com o Mercado Pago Pay, porque eu precisava transferir dinheiro de um para o outro via o sistema financeiro normal, ou via algum outro sistema, e aí acabava tendo que ter um pouco de dinheiro em todas as carteiras para utilizar. O Pix vai resolver isso aqui para frente, tá? Mas, assim, já vi essa coisa começando aí no Brasil. Quando a gente fala um pouco mais de tendências, e aí pensando um pouquinho mais aí para frente, a gente tem algumas tendências que estão acontecendo também muito forte aí no mundo, né? Uma é essa tendência de pagamentos entre pessoas, né? Peer-to-peer payments ou account-to-account payments, né? As pessoas pagarem entre elas sem obrigatoriamente ter que ir via uma instituição financeira ou um banco, uma fintech, etc. Então, assim, essa é uma tendência que está acontecendo. Outra tendência é essa união aí das mídias sociais com o comércio, né? Então, acho que o Instagram hoje é o principal ponto do mundo em relação a isso, né? Aquela de, sei lá, já colocar para cima, ele já entra, já faz a compra direto do Instagram, é uma tendência muito grande que está acontecendo. E mais na margem é pagamento via voz, né? Então, assim, quando você vai tendo a Alexia e toda essa Siri, todo esse monte de inteligências artificiais cada vez mais presente na nossa vida, muito provavelmente a gente já vai começar a fazer pagamento via voz e o reconhecimento de voz vai ser provavelmente a senha. Então, você tem algumas tendências desse lado também, mas aqui a gente já está falando um pouquinho mais para frente. Tá? Isso já existe em algum lugar, Gustavo? Já está rodando o pagamento de voz? Já tem testes de pagamento via voz, onde é a mesma ideia do reconhecimento facial, né? Você tem um timbre de voz que pode ser, de certa forma, único. Tá? Então, assim, quando você está nesses pagamentos, onde você tem circuitos fechados, né? Então, assim, por exemplo, é que nem você tem várias diferenças aqui. Quando a gente está falando de reconhecimento facial, por exemplo, uma coisa é você ter o cadastro nacional no Brasil, com um monte de gente, e você quer saber se o Gustavo é brasileiro. Então, é o que a gente chama de 1 para N. Né? Você tem a minha foto ali, o meu reconhecimento facial para milhões do banco de dados que você tem. Agora, em circuitos fechados, como é o reconhecimento facial dos telefones, por exemplo, dos celulares, é 1 para 1. Né? Então, assim, só tem um banco de dados com a tua foto e você vai checar se você é aquela foto. Então, é mais fácil. Então, no caso da voz, circuitos fechados, isso já está sendo testado, sim. Tá? Mas é uma coisa que logo vai ter. Até porque o que está acontecendo no mundo nesses próximos 5 anos aqui é uma entrada muito grande desses sistemas de inteligência artificial em casa. Né? Tá? Via todos aqueles... até esqueci o nome deles agora, mas tem vários. A Amazon tem um, a Apple tem outro, né? Que são aquelas torres Alexa que você fica em casa. Oi? A própria Alexa. A própria Alexa, exatamente, que é a Alexa que é a inteligência artificial e também o nome do device, isso, né? Isso, Então, assim, por conta disso aí tá chegando na nossa casa, então você vai pedir para ela pedir a pizza e pagar a pizza, vai pedir para ela pagar a luz, ela vai fazer tudo, né? Então, assim, é um pouco dessa discussão que está vindo, é uma tendência bem forte aí na parte de pagamentos também, tá? E para isso, obviamente, você tem que ter uma moeda digitalizada, né? Você tem que ter o meio de pagamento digitalizado, porque a Alexa não vai sair e pegar o papel, o dinheiro e ir lá pagar alguma coisa, né? Continuando aqui daí, eu vou pegar 2 casos agora, tá? Que eu acho que são casos importantes também de olhar. O primeiro é a parte de pagamentos na China. Né? A China, de aproximadamente uns 5 a 7 anos atrás, para cá, mudou muito a forma de pagamento. Tá, de sair assim de pagamento muito em dinheiro e alguma coisa de cartão de crédito para virar basicamente pagamento via celular e QR Code. Né, hoje você já tem até relatos de amigos que foram recentemente, aí, nos últimos 2 anos para a China,
falando que se você tem cartão de crédito, você não consegue fazer pagamento, porque eles nem têm máquina mais de leitura de cartão de crédito. Né? O pagamento tem que ser via QR Code, e aí basicamente o WeChat ou o Alipay. Né? São as duas que são basicamente aceitas em todo lugar. É um processo que veio de 7 anos para cá. Tá? Então, assim, não é um processo muito longo, mas que, assim, correu muito rápido por alguns fatores ali de aceitação, a tecnologia e da quantidade de celulares que você tinha também por habitante na China. Tá, mas você vai pegar o WeChat, que é um dos principais aqui, né? Assim, essa foto acho que exemplifica muito, né? Então, assim, um pedinte na rua, ele não vai pedir dinheiro mais, ele já te dá o QR Code para você depositar o dinheiro no QR Code dele. Tá? Então, assim, essa foto é bem emblemática, né, de que o quanto essa parte já está enraigada no sistema inteiro. Né? Não é só ali quem tem muito dinheiro ou quem tem conta bancária, até o pedinte hoje já tem um QR Code para receber dinheiro na China. Tá? E nesses aplicativos, né, tipo o WeChat lá na China, eles começaram a comprar também redes de serviço, né? Por exemplo, cinema. Você quer ir no cinema? Você só consegue ir no cinema se você comprar supermercado mesmo. Tem supermercados de bairro lá que ele não aceita dinheiro, não aceita o dinheiro da China. Não, ele só aceita o pagamento via WeChat, né? Sim. E aí você entrou num ponto que acho que é um pouco isso que você está aqui, né? Que ele virou um ecossistema, né? Exatamente. Então, assim, acho que é um pouco isso que está aqui. Então, quando a gente vai falar de WeChat, principalmente, ele não é só o WhatsApp nosso, vamos dizer assim. Né? Ele é um ecossistema e que entra aí até na dúvida, né? Então, acho que essa aqui, ela nem é tão recente, essa foto que eu coloquei aqui, ela deve ter uns 2 anos já, aproximadamente, o que deve ter mudado muito de lá para cá, né? Isso aí muda muito, mas ele já coloca o que o WeChat faz, né, que lá na China, o que a gente tem aqui correspondente no Ocidente. Né? Então, assim, você pode pedir táxi, fazer transferência, ele é uma mídia social, transporte, shopping, o que você quiser, praticamente, você vai tudo. Ele é o que a gente chama de... Ele é diferente até da estrutura em termos de tecnologia do que é o WhatsApp, porque é o que a gente chama de... Ele é um conduit, né? Ele é simplesmente um meio de passagem. Então, você pode desenvolver várias alternativas, vários aplicativos aqui, que ele é só a forma de passagem para chegar no usuário. Tá? Então, assim, é uma plataforma mais aberta, o que facilita ele ter todas essas soluções aqui. Tá? Então, assim, claramente o que a gente está vendo hoje na Ásia e na China, principalmente, acho que é a principal do mundo hoje em termos de tecnologia de pagamentos, é que está à frente de todo esse movimento, né, essa digitalização praticamente total do dinheiro, né, e com pagamentos via 2 plataformas, que é o Alipay e o WeChat, que utilizam muito os QR Codes para pagamento. Tá? Então, assim, isso é uma tendência, já tem um bom tempo que isso aí já é assim lá, isso vem vindo agora mais para o Ocidente, o Brasil entra um pouco nessa linha aí, com a parte do Pix. Tá? Uma curiosidade... E para quem estiver ouvindo no podcast depois, saiba que nesse slide que o Gustavo mostrou, tem quase uns 40 aplicativos, então, sendo usados por 2, né? Na China, é isso? Exatamente. Você tinha um ponto, Leandro? É uma curiosidade que eu ia falar sobre essa digitalização. Às vezes a gente pensa esse caso do México, né? E você vai mostrar o caso da África, mas, por exemplo, esse caso da China, mas no México, a economia também está bastante digitalizada. Lá no México, aquilo que sempre o pessoal promete aqui no Brasil, que o nosso imposto de renda vai vir pronto para a gente só dar um ok, lá no México isso já acontece hoje. Tudo que você faz com pagamento digital, ele vai para o seu imposto de renda. Você pode fazer pagamentos que não sejam digitais, só que esses pagamentos, se você quiser colocá-los no imposto de renda, você já está falando para a fiscalização, me manda para malha fina. Ou seja, se você fizer tudo com digital, você não vai para malha fina, o imposto de renda já vem pronto. Saiu disso, malha fina, ou seja, não é obrigatório, mas com certeza o pessoal procura usar o meio digital sempre, né? Até tem uma pergunta aqui, um comentário aqui, porém o WeChat certamente 100% centralizado pelo governo, que perde a força. Isso combinado com o que o Leandro comentou aqui, Gustavo, como é que você interpreta? Não, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, o WeChat não é centralizado pelo governo, ela é uma empresa que até ela não é do governo chinês, né? Obviamente é controlada, e lá é um negócio muito mais controlado que aqui, mas lá é uma empresa mesmo, tá? Que é a Tencent que é dono deles. Mas assim,
E aí o que você está me falando, Leandro e Caco, e até a pergunta que veio, vai exatamente no sentido de qual o tamanho do controle do Estado sobre a gente. Né? Então, assim, eu tenho uma outra veia de estudo e que eu gosto muito, a parte de criptomoedas, DeFi, tudo isso aqui, né? E aqui você tem uma linha libertária muito grande. Né? Então, assim, até pela própria criação do Bitcoin, como é que é, você pegar o texto inicial da criação do Bitcoin, você vê que era uma postura muito libertária em relação a Estado. Né? E essas tecnologias, obviamente, acabam ajudando o Estado a ter cada vez mais controle. Né? Então, a parte da China, por exemplo, o que ela está fazendo hoje na digitalização da moeda dele, né, eles estão montando uma Central Bank Digital Currency já, que é a DCEP, que já está, de certa forma, rodando, deve entrar totalmente operacional no começo do ano que vem, é exatamente para pegar o controle dessas duas empresas, que é o WeChat e a Alipay. Não é só por isso, mas uma das coisas é isso, reaver o controle do governo do meio de pagamento. Né, porque o meio de pagamento do WeChat e do Alipay são meios de pagamento privados, todos controlados, a China acho que vê bastante coisa ali, mas ele fala, pô, é melhor eu ter o meu, por isso que ele está indo para Central Bank Digital Currency. O caso da Suécia também é a mesma coisa, que são as duas que estão mais avançadas na digitalização das moedas deles. Tá? Mas, assim, essa discussão é uma discussão que a gente vai ter cada vez mais para frente. Né? Então, assim, cada vez a gente vai ter um Estado mais intervindo na nossa vida, a gente já está vendo isso e vai acontecer cada vez mais, né? Mas vamos colocar, agora eu vou colocar outro exemplo agora, que a gente sempre fala de Ásia, quer dizer, eu sempre falo de Ásia, e acho que é meio comum falar de Ásia quando a gente está falando de exemplos de meio de pagamento bem sucedido, né? Mas eu acho que vale a pena a gente analisar o caso aí do M-Pesa no Quênia. Né? Quênia, estamos falando de um país da África, né, super pobre, assim, com uma renda per capita muito abaixo da renda per capita do Brasil, e hoje, desde 2018, aí que tem esse gráfico aí, basicamente o que você tem de pagamentos via celulares é igual ao tamanho do PIB de lá. Tá? Então, para ter uma referência, no Brasil, o pagamento via celular não chega hoje a 1% do PIB. Tá? Então, assim, você tem lá na África pagamento inteirinho via celular, via essa plataforma chamada M-Pesa, que é uma plataforma da Safaricom, que é uma empresa de lá, que a Vodafone acabou comprando lá no começo e entrou pesado nele. Né? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que se trocava dinheiro lá antigamente por M-Pesa, era em barraquinhas como essa daqui, ó. Né? Então, assim, estamos falando de uma situação que a gente consegue ver o Brasil aqui também, né? Não é uma situação que a gente está falando lá de China, aqueles arranha-céus, aquela coisa muito... Aqui vai ter jogo do bicho, então, pago digitalmente, basicamente, é isso? Poderia, né? É parecida, né? Por que não? Poderia. Eles poderiam criar uma moedinha dele e ficar trocando lá. Né? O grande ponto do M-Pesa, acho que o grande sucesso do M-Pesa, eu acho que foi por ter um sistema financeiro muito fraco no Quênia. Né? Então, assim, acho que ele acabou entrando, a população adorou a solução e ele acabou indo muito rápido. Quando o regulador foi ver, ele já estava muito em todo lugar e todo mundo fazendo. Né? Então, acho que é um pouco isso. Acho que você teve algumas facilidades também de adoção por ter um sistema financeiro menor, o que no Brasil não é o caso, né? A gente tem um sistema financeiro bastante forte. Tem um vídeo dele, posso passar aqui esse vídeo? Vamos ver se acho que vai funcionar aqui. Deixa eu passar ele. É um vídeo de propaganda do M-Pesa de lá. Olha que interessante que é. Olha que legal o iPhone e o Samsung que eles estão usando, né? Now you can send M-Pesa fast and safe using Safaricom's new service, M-Pesa. It is the new reliable way to send and receive money using your mobile phone. Visit your nearest M-Pesa agent today. Terms and conditions apply. Eu não sei se vocês viram aí, se deu para ver rápido na hora que passou, mas a data que ele manda aquilo lá é de 2005. Né? Então, assim, essa plataforma já está operando lá há mais de 15 anos, né? Ela já é grande parte do pagamento do Quênia, e a Tanzânia também já tem um pagamento bastante grande via um sistema parecido, tá? Não chama M-Pesa, mas bastante parecido. Tá? Mas é isso. Então, assim, você imagina, faz 10 anos, 15 anos que você tem
isso já, e você pagava via mensagem de texto, né? Não sei se vocês viram, não tinha nada de smartphone ainda, nada. É tudo via mensagem de texto, aqueles celulares pequenininhos ainda, né? Então, assim, com a telinha pequenininha, né? Que nem o Leandro comentou aí para todo mundo dar uma olhada. Então, assim, já está lá, isso já é realidade de pagamento lá há 10 anos, né? Então, estamos falando do Quênia, né? Então, eu acho que, assim, tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro, então não dá simplesmente para pegar um exemplo de país muito desenvolvido que a gente acaba olhando e falando assim, mas isso daí é muito longe da nossa realidade, né? Estamos falando de China, estamos falando dos Estados Unidos, tá? A gente está falando aqui do Quênia, que também é muito longe da nossa realidade, mas acho que no oposto, né? Então, assim, acho que isso é importante para falar em termos de meio de pagamento. Aqui tem um comentário do Gil Porto falando que o Exit Bank também atendeu desbancarizados na África do Sul, nos mesmos moldes. Pronto. Não sei se você conhece, né? Mas eu não conheço o Exit Bank, Gil, até bom, eu vou dar uma olhada depois. Não conheço. Tá, mas a África do Sul é um pouco diferente. A África do Sul já tem uma particularidade, ela é muito parecida até com o Brasil, até, né? Em termos de tamanho de economia, em termos de dinâmica da economia. Né? Mas é bom saber, eu vou dar uma olhada depois. Obrigado. E aí vamos ver aqui para o nosso Brasil. Como é que a gente paga no Brasil? Né? Então, assim, os meios de pagamento do Brasil, principal, dinheiro, né? Faltou, eu preciso colocar o Lobo-Guará depois aqui, que eu ainda não coloquei. Mas, assim, são as notas aí e moedas, o principal fonte de pagamento. Né? Você tem o cheque ainda, que todo mundo fala que ele vai acabar todo ano, mas ele existe ainda, e para alguns casos ele é bastante utilizado. Boleto, né? Acho que uma das principais coisas, e aí é muito uma coisa brasileira, né? Boleto é um meio de pagamento essencialmente brasileiro, você não tem uma coisa parecida em poucos lugares do mundo que você tem coisas similares, tá? E até sendo muito usado por bancos digitais, né? Para fazer depósito sem pagar, né? Transferência, né? Sim. Você tem vários, e é um business muito grande até para os bancos, né? Emissão de boleto de banco até para escolas, clubes, e todo esse pessoal que emite muito boleto é um business com receita boa para bancos também. Outra coisa que acaba entrando aí em boleto é o carnê, né? Que nada mais é que um monte de boleto grampeado, só que quem faz o crédito não é o banco, é quem vende, né? Exato. Então, assim, você tem várias coisas. Então, assim, o boleto é muito presente como meio de pagamento no Brasil, né, em vários lugares. Transferências bancárias, né? Acho que é uma outra forma aí da gente fazer TED e DOC, né? Principais. Cartões, tá? Cartões no meio digital, principalmente cartões de crédito no Brasil, é bem utilizado no meio digital para compras online, tá? E a gente vai ter agora o Pix, né? O Pix é um sistema desenvolvido aí, powered by Banco Central, né? O Banco Central do Brasil que desenvolveu esse sistema de pagamentos, tá? Vamos ver um videozinho do Pix. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos lá, o que é o Pix, né? O Pix é um sistema de pagamento desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. Ele tem basicamente 3 camadas, né? Uma de base de endereçamento, né? Que é o que eu comentei lá no começo, da parte de chaves para endereçamento de conta,
É um sistema de liquidação instantâneo, né? E o próprio Pix, que é a marca aí de frente, né? Que é o produto que a gente vai ficar mais olhando para ele, né? O que a gente vai conhecer, né? O resto vai ficar meio no back-office aqui. Tá? Inicialmente, a obrigatoriedade do Pix aí é para as empresas que têm, ou para os bancos ou instituições financeiras que tenham mais de 500 mil contas ativas. Tá? Você tem por volta alguma coisa de 25 empresas aí que são mandatárias do Pix, né? Mas ele é facultativo para várias empresas, vários sistemas, empresas financeiras, fintechs e etc., para entrar. Né? A primeira abertura de quantas empresas o banco que quiseram se registrar no Banco Central, eles tiveram aproximadamente 960 empresas se cadastrando para o Pix. Então, assim, você tem 25 obrigatórias e mais 900 e tantas ali não obrigatórias que querem participar disso, por conta de toda a mudança que ela vai ter, da possibilidade de várias linhas de negócios que você vai poder ter com o Pix. Tá? Então, olhando para ele no Pix, o Banco Central também definiu, ele não vai ter um aplicativo chamado Pix, né? Ele vai estar dentro dos aplicativos das instituições financeiras, mas o Banco Central também definiu onde ele vai ficar, né? Para que a instituição financeira não colocasse ele lá na 5ª página, depois daquela letrinha pequenininha. Né? Então, ele tem que estar na primeira página, e tem mais ou menos aqui o formato, como deve ser feito essa colocação dentro dos aplicativos. Né? Então, você vai ter lá a instituição, você vai clicar no Pix, e aí você vai ver se você vai pagar alguma coisa, uma foto do QR Code, ou se vai enviar dinheiro via Pix, você vai enviar, ele vai acessar provavelmente provavelmente não, ele vai acessar teu endereço de teus contatos, né? Então, assim, com base nos teus contatos, eles estando cadastrados, você vai enviar direto para o telefone da pessoa, né? Você não precisa nem saber mais onde ela tem conta, que banco é, número da agência, etc., que nem CPF, etc., que nem é o que a gente faz hoje. Isso aqui é que vai fazer parte do que vai acontecer agora até dia 5 de outubro, a partir de 5 de outubro, na verdade, que é a chave de endereçamento, né, onde as pessoas vão ter que entrar e falar assim, eu quero associar esse meu número de celular a essa conta. Tá? Então, assim, isso vai ser feito a partir de 5 de outubro. Você vai poder, no caso de pessoa física, ter até 5 chaves para cada conta. Né? Então, você vai poder ter, eventualmente, 2 números de telefone celular, o teu CPF e 2 e-mails, por exemplo, e todos dando para a mesma conta bancária, e aí você vai poder falar para cada pessoa o que você quiser desses 5, e ela mandando para esses 5 aqui já vai automaticamente para tua conta no banco. Tá? Então, assim que vai funcionar. No caso de pessoas jurídicas, que se não me engano são 20 chaves que você pode ter aqui. Tá? Mas sempre tem que ter um banco, sempre vai ter um banco envolvido. Sempre tem que ter uma instituição financeira junto, sim. Na verdade, então, é instituição financeira ou banco? Porque pode mandar direto para a corretora, por exemplo, já fazer investimento? Não. Corretora está fora por enquanto, tá? Mas provavelmente vai entrar em algum momento. Tá? Por enquanto é banco. Tá? Então, assim, a conta bancária que vai estar lá... Fale. Então não vai funcionar como se fosse uma carteira virtual? Eu não consigo mandar pulando esse dinheiro para pessoa sem passar pelo banco ainda? Não. Na verdade, o Pix hoje ele vai ser uma forma de movimentar a sua conta bancária. Tá? É um meio de pagamento automático, direto, né? Acho que é bom falar instantâneo, né? Pagamento instantâneo, né? Então, assim, sai da tua conta, já chega na outra. Não vai esperar nem aquelas 1, 2, 3 horas, ou às vezes... Não tem compensação, né? Que o TED tem, não tem compensação. Ele já foi e foi. Tá? Então, assim, no que você mandou, ele já foi. Tá? Então, assim, não tem voltar atrás também. Tá? Então, assim, já está registrado, o dinheiro já foi para outra pessoa. O Magno aqui está comentando que o Pix é até de 2.0, é isso? Sim, acho que dá para colocar desse jeito, sim. A gente vai entrar um pouco, depois você vai ver que ele é um pouco mais do que um pagamento instantâneo, tá? Mas, assim, para efeito de pagamento, é isso. Né? Uma TED 2.0, instantânea, automática, rápida, etc. Nessa parte de transferência entre pessoas ou entre empresas. Tá? O Pix também tem a parte de pagamento, né? Onde você pode tirar foto de um QR Code e com esse QR Code você já paga o teu supermercado, o teu restaurante automaticamente. Tá? Então, assim, na parte de pagamento entre pessoas, sim, acho que dá para dizer que é um TED 2.0, mas ele tem essa outra funcionalidade também de pagamentos de serviços, compras, etc. Tá?
Você vai poder pagar, muito provavelmente, também conta de luz, né? Eles já estão fazendo várias coisas em relação a concessionárias, né, de gás, luz, né, e água, etc., onde você vai poder fazer pagamentos via ele. Né? Acho que futuramente, acho que num futuro não tão longínquo, provavelmente aqueles códigos de barras que a gente tem em várias fontes de pagamento vão virar QR Codes, né? Então, você vai tirar foto, como você tira hoje foto do código de barra de um boleto, você vai tirar foto de um QR Code e pagar ele automaticamente via Pix, tá? Acho que vale comentar, assim, que para pessoa física o Pix vai ser de graça, tá? Tanto para pagar como receber, já está definido pelo Banco Central. Para empresas, pode ter alguma tarifação, tá? Então, assim, o Banco Central já deixou claro que ele vai olhar qual o tamanho dessa tarifação, né, para que o mercado seja competitivo e que todas possam fazer, mas pode haver. No caso de pessoa física, vai ser de graça, tá? Benefícios aí, para quem está pagando, né, é rápido, seguro, barato, né, então assim, você faz isso, é prático, é muito mais simples, né, você não precisa ficar sabendo CPF, conta, dígito da conta, né, aquele negócio todo para fazer transferências bancárias que você tem hoje, né, simplesmente você vai ter o telefone celular do seu amigo, ou para quem você quer mandar o dinheiro, você manda para aquele telefone celular, né, e a chave daí é que vai fazer esse deparo aí daquele telefone celular para a conta dessa pessoa automaticamente, tá? Para quem está recebendo, né, acho que é um custo de aceitação menor, você não precisa da maquininha, né, então assim, você vai gerar um QR Code, a pessoa vai pagar para aquele QR Code pode ter um monte ali de informações a mais, além de pagamento, tá? Para efeito de conciliação de pagamento vai facilitar bastante, né, e você tem vários custos menores aqui, né, você não tem que pagar a maquininha, você não vai demorar 30 dias para receber, que nem no caso do cartão de crédito, você não vai ficar com aquele 12 vezes que você vai receber no cartão de crédito, o recebedor, né, ele vai receber tudo instantaneamente, e por aí vai, tá? Quando a gente está falando de modo mais amplo, aí o benefício geral do sistema, né, ele vem aí nessa parte de eletronização dos meios de pagamento, né, que ajuda muito aí em prevenção à lavagem de dinheiro, tá, que é um dos pontos aí que a gente já comentou, né, ele vai ter um controle maior aí sobre o sistema financeiro, uma maior competição e maior competitividade de meios de pagamento, facilidade para a entrada de novos atores, né, inclusão financeira, né, hoje a gente tem muita gente, se não me engano, acho que por volta de 60%, a última estimativa que eu vi é por volta de 60% dos não bancarizados do Brasil tem telefone celular, 60%, 70%. Tá? Então, assim, isso aqui vai facilitar, porque ele vai fazer tudo via celulares, já tem várias, dentre essas 900 e poucas iniciativas, várias fintechs que vão atuar nessa parte de inclusão aí financeira via Pix. Tá? O cronograma do Pix, ele entra valendo dia 15 de novembro, 16 de novembro, para ser exato. Tá? A partir de começo de outubro, dia 5 de outubro, a gente já começa a poder cadastrar essas chaves. Na primeira quinzena de novembro, ele entra num circuito fechado só para o último acerto ali, para ver se está tudo certo, e a partir de 15 de novembro entra tudo, aí com essas QR Code dinâmico, estático, chaves e inserção de dados, que ele vai entrar até dia 15 de novembro. Né? E aí tem um cronograma para frente, que até é curioso, né? Porque, por exemplo, você vai pegar em 2022 aqui, você vai ter um agendamento de pagamento, né? Mas daí fica aquela coisa que dá meio bug, né? Porque, mas é um pagamento instantâneo com agendamento, né? É instantâneo ou tem agendamento, né? Então, assim, isso talvez venha de encontro à pergunta do Vitor aqui, né? O Pix será exclusivamente para pagamento à vista ou um parcelamento, crédito? Então, isso está previsto para 2022. Você programar algum tipo de na coisa? Verdade, não. O que vai acontecer aqui é que o Pix vai deixar mais claro essa divisão entre quem está tomando crédito e quem está vendendo um bem. Né? Então, hoje, quando você compra um bem em 10 vezes no cartão, vamos dizer assim, que é muito comum comprar, quem está te financiando é o lojista, porque ele vai receber em 10 vezes. Né? Então, assim, ele acaba embutindo isso aí no preço de venda para você, ele entra e desconta todos esses recebíveis para receber esse dinheiro à vista, porque ele quer comprar um outro produto para deixar na loja dele. Tá? Com o Pix, o que vai acontecer é que vai entrar uma outra entidade aqui, que pode ser uma entidade financeira ou uma entidade de crédito, que vai financiar você que está comprando. O lojista vai receber à vista, né? Vai receber ali instantâneo no Pix, mas pode você comprar com crédito que alguma fintech ou algum banco vai te dar para você pagar em 10 vezes sem juros.
tá? Então, ou com juros, né? Aí depende do crédito. Então, quando você for fechar o pagamento, provavelmente vai ser muito comum, que nem acontece aqui na Europa, você vai pagar alguma coisa, você tem forma de pagamento, você vai pagar via boleto, via TED, via Pix, via fintech tal, que já tem teu crédito aprovado, porque você já fez cadastro lá, via o banco tal, porque também está te ajudando e te deixa pagar em 10 vezes, onde aí esse banco paga o lojista e você fica ali com uma dívida para pagar em 10 vezes com esse banco, com essa fintech. Tá? Então, assim, isso em tese não vai mudar, o que vai deixar mais claro quem é que está sendo financiado, por quê. Né? Esse 10 vezes sem juros no Brasil também é uma outra jabuticaba que a gente criou aqui nos últimos anos, tá? Mas que agora fica mais claro. Acho que o legal disso é que quando a gente junta isso com o Open Banking, que é outra iniciativa que está entrando também, ajuda muito nessa parte de definir qual é o teu risco de crédito. Tá? Então, assim, as fintechs e bancos também, todos vão ter acesso ao Open Banking, e aí ele vai conseguir ver e avaliar teu risco de crédito melhor, porque ele vai ter acesso às suas informações, caso você deixe em determinado banco, que é onde você tem todas as suas aplicações, ou todo o seu histórico bancário. Tá? Então, assim, ele, em tese, só muda os atores, respondendo rapidinho, só muda os atores, mas você consegue fazer a mesma coisa. Tá? E pós-Pix aqui é só para deixar um pouquinho para frente, né? A gente está falando de CBDC, Central Bank Digital Currency, né? Isso faz parte até da minha tese de doutorado, é sobre stablecoins, tá? Que é a Central Bank Digital Currency, é uma aplicação da stablecoin, né? Uma nova forma, mas entra muito aí no mundo de como é que blockchain, DLT, toda essa tecnologia que advinda aí do Bitcoin, né? Que foi de onde veio, está entrando no mercado financeiro. Coisas espetaculares acontecendo. Eu tenho lá no meu canal feito muita coisa, até sobre DeFi, que é uma coisa que está acontecendo muito. Tá? Mas o caso aqui de meio de pagamento, a gente está falando aí sobre Central Bank Digital Currency, que o Pix, das conversas que eu tenho com o pessoal do Banco Central, ele já está mais ou menos arrumado para aceitar isso em algum momento da frente. Tá? Os dois países que estão mais avançados nisso hoje é a China e Suécia. Tá? Acho que era isso que eu tinha para falar. Agora... Tem só um finalzinho aqui, que é só para finalizar um pouco do que eu acho do Pix. Então, assim, esse é o futuro, o que eu acho do Pix. Acho que a história mostra aí uma tendência clara de pagamentos mundiais e pagamentos mobile, né, pagamento por celular, e o Pix vem nessa tendência, né. O Brasil tem alguns fatores que ajudam muito isso, né, capilaridade enorme de telefones celulares ou telefones móveis, uma alta receptividade de tecnologias, né, um alto engajamento social, né, e por outro lado, uma alta utilização de papel moeda como meio de pagamento, né? Então, assim, ou seja, você tem muito aqui para crescer, tá? Então, quando a gente está falando aí de iniciativas de Open Bank, pagamento instantâneo, a gente vai ter aí um chacoalhão grande aí no mercado financeiro brasileiro, tá? Que é o que está acontecendo nesse mundo, né? Que está sendo puxado aí por todas essas iniciativas de criptomoedas, stablecoins, DeFi, Central Bank Digital Currency no mundo inteiro, e o Pix, Open Bank, etc., vem para colocar o campo do Brasil num campo par e passo com o que está acontecendo no mundo. Tá? Então, eu acho que isso é bem legal, estou bem otimista. Eu acho que isso aí vai ajudar muito a gente, vai criar muitos modelos de negócios interessantes aí, que vai ajudar a população de modo geral. Tá? Agora eu fechei. Muito bom. Bom, até faço a propaganda aqui do Gustavo. Acho que um mês atrás, mas foi 16 de agosto, né? Você colocou lá no seu blog da Infomoney um artigo muito interessante chamado Uma Startup chamada Banco Central do Brasil. Então, muito legal o texto. Aliás, eu sempre costumo dizer que o Gustavo escreve sobre essas coisas de um jeito que até eu consigo entender. Então, faço esse jabá para ele aqui. É isso, mas interessante até a gente falar disso aqui, Gustavo. O Gil Porto coloca mais uma dúvida aqui. Os meios de pagamento sofrerão alterações de suas operações e estruturas, né? Porque adquirentes, gateways, bandeiras, emissores, no geral, perderão muitas fontes de receita com o Pix. Sim. Essa resposta é fácil. Sim, né? Pronto, acabou. Como é que eles vão se adaptar e como é que eles vão se ajustar? Essa é a grande dúvida que se tem hoje. Né? Então, assim, esses meios de pagamento que utilizam muito cartão de crédito, os adquirentes, por exemplo, eles estão no mundo inteiro hoje com uma situação de transformação digital, essa é a verdade, né? Eles estão assim, os bancos centrais e os meios de pagamento estão se digitalizando muito rápido, estão se desintermediando muito rápido,
né? Então, assim, e esses caras são intermediários aí desse caminho, né? Então, assim, e aí vem no meu ponto, assim, as tecnologias hoje, como blockchain, por exemplo, permitem que a gente faça tudo isso hoje sem intermediários. Tudo isso eu digo tudo que a gente falou aqui, pagamento entre pessoas, pagamento entre pessoas, empresas e tudo. Dá para fazer já tudo de forma confiável, sem intermediários. Tecnologia já permite isso, né? Mas a parte que a gente tem na parte social ainda não, né? A gente está acostumado com esses sistemas, e os sistemas financeiros do mundo ainda são muito baseados em intermediação, né? Porque antigamente a única forma da gente conseguir confiança no meio digital era via ter um intermediário dando ok, né? Hoje você não precisa mais desse intermediário dando ok, tá? Do ponto de vista de tecnologia, mas você ainda tem o sistema que está lá, que é o legado, que funciona assim, as pessoas funcionam desse jeito, e a gente está acostumado com isso. Como é que vai ser feita a transição de um para o outro, ou quando vai ser feita a transição de um para o outro, essa é a grande dúvida do mundo hoje. Alguns países estão fazendo mais rápido, mais devagar, algumas culturas vão fazer, algumas culturas eventualmente nem vão fazer, eu acho. Tá? Então, assim, mas a tecnologia hoje já permite coisa que há 11 anos atrás você não tinha tecnologia para isso. Isso traz até a pergunta aqui do Leonardo, né? Será que com o Pix o Bitcoin começa a ser utilizado no mercado? Tem a ver uma coisa com a outra? E, aliás, já faço aqui mais uma propagandinha enquanto você vai pensando. Para quem não ouviu ainda, episódio 8 do podcast Planejamento Financeiro, lá em 2019 ainda, o Gustavo falou sobre Bitcoin, blockchain, explicou tudo isso que a gente falou um pouquinho mais cedo aqui também. Para quem não entendeu esses termos aqui, tem mais uma chance de voltar lá, dar aquela maratonada no podcast e ouvir lá o episódio 8. O que você acha aí de Pix e Bitcoin? Não, acho que Bitcoin é outra discussão, né? Acho que o Bitcoin como meio de pagamento aceito pelos governos é muito, muito complexo. Tem alguns governos que aceitam mais, menos, mas de forma geral a aceitação não é muito boa, principalmente pela parte do anonimato, né? E aí de favorecer ou de possibilitar, não nem favorecer, de possibilitar lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo, toda essa parte aqui de coisas escusas. Do ponto de vista de tecnologia, daria. Tá? Então, acho que o ponto é esse. Tecnologicamente daria, do ponto de vista cultural ou de aceitação, acho que não. O Bitcoin, como meio de pagamento, não é a melhor criptomoeda para isso. Tá? O Bitcoin é uma moeda cara para você fazer transações pequenas, né? Então, obviamente, você está falando de, vou transferir $1 milhão, ele provavelmente vai ser o jeito mais barato, eventualmente, você fazer essa transferência entre duas pessoas hoje. Tá? Agora, quando a gente está falando de pagar o cafezinho, né, aí já complica, porque se ele vai cobrar lá provavelmente mais caro do que o cafezinho para você transferir Bitcoin de uma pessoa para outra. Tá? Então, assim, por conta da rede. Então, essa pergunta que chegou no meu WhatsApp mais cedo aí de um amigo que não ia conseguir participar hoje, vale, né? A corrupção vai continuar sendo por Bitcoin, então? Ou por moedas não centralizadas? E aí vem o ponto. A corrupção, o Bitcoin é o menos utilizado. Tá. Né? O Bitcoin não inventou nada disso, né? Então, assim, a corrupção vai via 55 milhões de dinheiro lá que o cara tinha na mala dele lá no apartamento. Mas com cédula não sendo mais usada, né? O Bitcoin é horrível para fazer isso porque ele deixa um tracking enorme de tudo que está sendo feito, né? Ele tem todo o registro de todas as transações. Quem tiver interesse nisso, tem uma coisa muito legal, chama um documentário muito legal, que estava na Netflix, não está mais, mas está no YouTube, chamado Deep Web, que fala exatamente como o governo americano prendeu um cara que estava utilizando Bitcoin num site na Deep Web para negociar coisas ilícitas. Tá? É bem legal esse episódio e conta um pouco dessa história de como é que o Bitcoin é ruim para fazer isso, porque você deixa todo o tracking de todas as operações que você fez aberto e qualquer um pode ver. Né? Para quem quer fazer coisa ruim, acho que a pior coisa do mundo é deixar esse rastro inteiro. Né? Gustavo, falando de criptomoeda, pensando na stablecoin, né? Quando a gente fala de stablecoin, é uma moeda estável, né? A maioria, pelo que eu tenho visto, está se baseando no dólar, né? Para você ter essa paridade, essa estabilidade. Isso aí não vai trazer uma força gigantesca para o dólar? Porque se todo mundo está se pareando ao dólar, o dólar não vai ficar muito mais forte do que as outras moedas? Não, né? Hoje o mundo já é assim, né, Leandro? O que ele está basicamente replicando o que a gente tem no mundo hoje, no mundo cripto, né? No mundo tradicional, no mundo cripto. Né? Mas já tem stablecoins de várias moedas, inclusive do real. Né? Eu conheço 3, 4 agora, que eu fiquei sabendo que tem mais uma outra. Stablecoins de reais.
aí no Brasil. Inclusive, sobre 3 dessas, eu tenho conversa com com o empreendedor que está fazendo isso no meu canal do YouTube, até para quem tiver interesse, falando sobre trade, como é que é o modelo de negócio, como é que funciona. Mas é natural que a maioria seja de dólar, né? Porque o mundo hoje, a moeda principal negociada é dólar, né? Então, assim, quando você quer replicar o mercado tradicional no mercado cripto, você vai para o dólar, né? Acho que é natural. Tá? A stablecoin é bem interessante do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de aceitação da tecnologia, né? Porque assim, você tem muitas pessoas que têm restrição com Bitcoin, porque falam, mas esse negócio um dia vale 2 mil, outro dia vale 10 mil, outro dia vale 50 mil, não sei quanto é que vale, eu não vou entrar nisso. Aí se eu falar, mas se tiver a mesma coisa que vai ser R$1, aí o cara fala, R$1, legal, né? Vai variar? Não, vai ser igual, tá? Agora pega e testa isso e vê como é que essa tecnologia é feita, né? Eu dou uma aula que eu dou já há algum tempo para alguns MBAs, onde eu faço uma transferência de uma stablecoin de uma corretora do Brasil para o meu celular aqui em Portugal. Em coisa de 15 minutos, 20 minutos, está aqui. Né? Num sábado. O último que eu fiz agora era no sábado. Pensa para você fechar câmbio no sábado, né? Vocês sabem também quando não vai ter ninguém, você não vai conseguir fazer. Vai demorar 2 dias para chegar. Né? Eu mandei em 20 minutos dinheiro do Brasil para cá, reais do Brasil para cá, no caso acho que até um stablecoin de dólar do Brasil para cá num sábado, né? Então assim, a tecnologia é muito potente e muito boa, né? E os governos já estão vendo isso, e até por conta disso essa discussão do que a gente chama de CBDC, né? Que na CBDC nada mais é do que uma stablecoin emitida pelo próprio governo, tá? Então assim, ela tem diferenças em termos econômicos grandes, a discussão aí é como é que se ajusta o sistema econômico. É uma discussão econômica gigante, que acho que nem vou entrar aqui, porque senão a gente vai entrar no economês enorme, né? Mas, assim, é um pouco essa história. Acho que é um pouco dessa discussão, assim, já todo mundo vendo que essa tecnologia é muito potente, né? E aí você vê como é que você vai usar, qual o caso de uso que você vai aplicar, né? Tem mais uma pergunta aqui que chegou mais cedo, mas que acho que vale a gente retomar. Acho que quando você estava falando das transferências realizadas por meio de pagamento, né, lá atrás, o Hélio perguntando aqui se os reguladores estão prontos para fiscalizar todos esses meios de pagamento, né? Como é que funciona isso lá na... Acho que sim, né, de modo geral, né, quando a gente entra na cripto mais libertária, aí é outra discussão, mas quando a gente está falando aqui de PIX, vamos voltar aqui no ponto do PIX, sim, né? O PIX vai ser um sistema do Banco Central. Né? Já vai estar tudo registrado e definido lá. Aliás, uma curiosidade do PIX é que o PIX, nem na maioria dos lugares, ele não é sistema desenvolvido pelo Banco Central. Ele é sistema desenvolvido pela iniciativa privada. Tá? Então, você vai pegar, eu vou dar exemplo aqui de Portugal, que eu conheço mais. A gente tem um sistema aqui muito parecido com o PIX, que é a MBWay, tá? Que é o sistema de pagamentos aqui em Portugal, é desenvolvido por como se fosse uma Febraban aqui de Portugal. Tá? O Banco Central, desde 2015, solta relatórios onde avisa o setor bancário, você tem várias coisas falando assim, o mercado está indo para pagamentos instantâneos, vocês não querem desenvolver alguma coisa? Acho que faz sentido para a gente modernizar o sistema do Brasil. Fez em 2015, 2016, 2017, ele fez em 2018, ele falou, vocês não vão fazer, né? Então, ok, eu vou fazer. Tá? Então, aí ele desenvolve 2017, 18, ali, 19 até agora, a parte do PIX, né, como sendo um sistema feito pelo Banco Central para pagamento instantâneo. Tá? Mas na maioria do mundo não é, ele é organizado pela iniciativa privada. Por que os bancos não queriam fazer isso no Brasil? Eu só vejo 2 razões. Né? A primeira o banco ainda, um bom pedaço dele, ainda acaba cobrando TED e DOC, por exemplo. Né? Então, acho que é uma fonte importante de receita dos bancos e eles não queriam, talvez, abrir mão disso. E a segunda é que eles cobram boleto. Né? Emissão de boleto é um business importante para os bancos também. E com QR Code, etc., isso tende a acabar. Para mim é uma visão míope em termos de inovação, né? Aquela de que você não faz porque você até quer controlar o sistema, etc. Mas, cara, a gente já vê muitos casos de inovação em relação a isso, que se você não faz, alguém vai fazer e vai pegar esse mercado teu, né? Então, acho que o Banco Central olhou isso, viu que não ia desenvolver, e viu o quanto isso é importante para a parte de inclusão financeira e de colocar o sistema financeiro brasileiro num patamar mundial. Vou fazer. Tá? Então, assim, ele montou e fez e está lá. Na parte de Open Banking, não. A parte de Open Banking ele simplesmente regulou. Né? Tem uma regulamentação de Open Banking onde ele não desenvolveu nada. Ele, até a parte do API, que é a comunicação do Open Banking, ele falou assim, vocês definem aí qual que vai ser a padronização desses APIs. Se vocês não definirem, eu defino. Mas vocês definam.
né, e provavelmente você vai, acho que a Febraban, as associações de bancos, etc., vão definir isso para não ter problema, né? Melhor, né? Bom, o Magno, que é nosso, além de ser o nosso CEO aqui da GFI, é o nosso CTO, e aliás, fazendo uma pequeno jabazinho aqui da Academia GFI também, hoje ele lança, hoje, dia 15 de setembro, lança a versão beta aqui interna por enquanto, do curso Empretec Fin, que é justamente falando de tecnologia aqui do mercado financeiro. Então, fez um glossário, a meu pedido, minha ideia, que fez um glossário de 100 termos de tecnologia aqui, daqueles que eu não entendo nada, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou lançar daqui a pouco, eu entendi metade dela, você vai entender inteira, mas o Magno colocou aqui, né, perguntando se, com a possibilidade de usar o Pix no e-commerce, se você vê uma diminuição do uso do cartão de crédito nessas transações já, a partir de agora, e se as taxas para o lojista então serão menores. Daí você está me falando até que podem ser zeradas eventualmente, não é isso? Sim, né? Acho que o cartão de crédito talvez não, porque ele pode ser simplesmente um dos pontos dessa cadeia, né? Precisa ver como é que vai ser isso ainda, né? Mas, por exemplo, as pessoas, como a gente já comentou aqui, as pessoas eventualmente não vão querer pagar à vista, né? Então, assim, o cartão de crédito pode ser a forma do cartão de crédito faz o Pix para o lojista, né, e você vai pagar o cartão de crédito daqui 30 dias, ou da forma como você for pagar, né? Então, ele pode ser um dos elos na cadeia, pode continuar sendo um elo na cadeia aqui de pagamento. Precisamos ver como é que vai se moldar isso, é difícil você ver isso ainda. A segunda pergunta, qual que era mesmo? Qual que era o segundo ponto, Caco? Que eu esqueci. Espero que a taxa do lojista sejam menores. Sim, né? Acho que o lojista que tem dois ganhos, né? A primeira parte é que ele não vai pagar mais maquininha, né? Então, assim, quando a gente está falando de lojista grande, alguns não pagavam, mas para o pequeno e médio, aquilo era um custo grande, né? Então, assim, a maquininha acabou, você não precisa pagar mais. E segundo, que você vai receber à vista ali, automaticamente, né? Você não vai ter que financiar o seu comprador em 10 vezes para você vender, tá? Então, assim, isso acho que vai ajudar muito. Eu acho que vale a pena a gente fazer um ponto aqui também, que isso daqui, a partir de entrar em novembro, não é assim que dia 16 de novembro acabou tudo e agora só tem Pix, não, né? Então, assim, isso aqui é gradual, essa adoção. Então, assim, tem que ver como é que vai ser essa adoção, e até nas discussões que eu tive com o Banco Central é muito interessante, porque como é que eles também não sabem como é que vai ser a adoção, né? Um pouco isso, é meio que a primeira vez, então é difícil saber como que as pessoas vão atuar nisso, e como é que eles preparam o sistema para isso, né? Qual o tamanho do sistema, quantas transações o sistema tem que aguentar para que a adoção não seja muito melhor e o sistema dê um problema logo no começo, né? E a conta que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram tudo que é meio de pagamento do Brasil durante o ano passado e contabilizaram quantas transações você teve. Então, pegou lá TED, DOC, cheque, boleto, tudo que foi pago, botou lá, somou tudo isso e dividiu por segundos que você tem no ano, né? E chegaram num número de 2.000 transações por segundo, que é o que o sistema financeiro inteiro brasileiro controla. Obviamente, a gente não está falando de pico, né? Estamos falando da média do ano, e quando a gente está falando de sistema, a ideia não é a média, é o pico, mas de qualquer forma, o Pix já entra suportando 2.000 transações por segundo, né? Então, assim, já é muito grande, vamos dizer assim, né? Um sistema que nem começou e a gente não sabe quanto vai ter de aderência. Mas, assim, quanto mais, e aí, dependendo do sucesso, eles vão investir mais para melhorar essa tecnologia, porque ela já foi feita de uma forma escalável. Aproveitando essa pergunta, o Pix, a gente está vendo já algumas propagandas na televisão, por exemplo, se não me engano, do Bradesco, que está falando de SX, né, que vai Santander. Ser o Pix, o Santander, vai ser o Pix do Santander. Quando eu estiver transferindo do meu Pix para o seu, independe de qual banco, né? Você nem vai saber qual é o meu banco, nem vou saber qual é o seu e tudo bem. Eu nem sei. E até por isso é importante esse produto ter nome, né? Porque quando você vai chegar para a pessoa e falar assim, posso pagar via ASX, via BDR, via GDOTA, sei lá, qualquer nome, né? Não. Posso pagar via Pix? Ele tem um nome, né? Em todo lugar do mundo que você vai ver, ele tem. Por exemplo, aqui em Portugal é MBWay. Você chega, posso pagar via MBWay? Aí você faz. E aí no Brasil vai ser Pix. Obviamente, cada um internamente vai querer dizer que o Pix dele é diferente, etc. Mas o Pix é um só. E esse branding único de Pix, eu acho muito importante para que até as pessoas usem. Porque se cada um começar a chamar de um jeito,
vai virar uma confusão gigante, né? Porque você vai pedir para eu fazer um ASX para você, eu falei, cara, eu não tenho ASX, eu só tenho Pix. O que é ASX? Não sei. Entendeu? É o Pix. E no final das contas é tudo a mesma coisa. Só que é o do banco. Então, claro. Eu acho que esse negócio cria um pouco essa estratégia cria um pouco de confusão, tá? Mas é tudo Pix. Pix é o sistema de pagamento do Banco Central e acho que ele já criou esse produto para que todo mundo utilize ele pelo nome dele, né? Não, muito bom. A gente vai chegando no final aqui do nosso webinar. E o Gil Porto aqui complementou a pergunta anterior dele, quando a gente tinha falado lá dos meios de pagamento, dizendo que os unicórnios, Stone, Mercado Pago, vão precisar se reinventar, né? E, de fato, como você já comentou aqui, vão ter que fazer alguma coisa diferente. E eu queria terminar, talvez, com uma pergunta aqui do Léo Tavares, perguntando se pagamento de auxílio de emergência, Bolsa Família, tal, vão ter mais transparência através de Pix ou através dessas novas modalidades. Quando isso acontecer, porque eu também acho que isso deve demorar um pouco também, né? Sim. Eu acho que sim, né? Hoje, em tese, é que assim, o pagamento via Pix ele vai ter um sistema bancário por trás, né? Você vai ter que ter uma conta. Ele facilitaria, por exemplo, se um monte de gente que teve esse auxílio recebido, que teve que abrir conta na Caixa, ficar na Caixa, aquilo que foi feito, ele poderia, eventualmente, não ter que ir mais na Caixa sacar, porque ele ia ficar com o dinheiro da Caixa e pagar tudo via Pix, por exemplo. Né, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa que demora um tempo ainda para que as pessoas comecem a utilizar. Vou dar o próprio exemplo aqui de Portugal, depois já pego o próprio exemplo de Portugal. Tem muita gente aqui que ainda não cadastrou. Então, você vai fazer uma transferência para a pessoa não tem o telefone dele cadastrado, e aí você precisa pegar os dados bancários dela. Né? Então, assim, acho que tem um tempo de adaptação. E daí a pergunta da Dani é se você acha que o perfil do brasileiro vai frear ou acelerar essa mudança na forma de pagamento. Eu acho que acelera muito. O brasileiro tem assim, você pega todas as pesquisas mundiais, a aceitação de tecnologia do brasileiro é um negócio espetacular, assim. A China é um outro também que aceita muito, né? O brasileiro já tem muito telefone, já fica muito em mídia social, já está muito acostumado com isso, né? Imagina que a história do WhatsApp Pay aí, que o Banco Central não entrou, até pela bagunça que eles fizeram junto com a Cielo aí, de começar o negócio sem consultar o Banco Central antes, né? Mas provavelmente ele vai ser atrelado no Pix daqui a pouco. Aí você vai ter um WhatsApp Pay Pix. E aí, cara, você imagina a facilidade que vai ser para fazer pagamento e transferência, porque você não vai precisar nem sair do WhatsApp mais. O brasileiro adora o WhatsApp, né? Impressionante, assim, o sucesso que o WhatsApp faz no Brasil. Exatamente. Muito bom, muito bom. Assim, um último comentário, assim, um amigo meu tinha colocado também respondendo ao meu Instagram, quando eu falei para mandar pergunta, falou, eu não quero saber e-mail de pagamento, eu quero saber e-mail de recebimento, né? Obviamente é para as duas coisas também que a gente está falando, o Pix também é. O Pix para pagar e para receber. E como você falou, vai ser muito bom para os pequenos lojistas, para os pequenos comerciantes, artesãos, etc., que não vão pagar mais a maquininha, tal, que hoje vão ter, assim como vão receber à vista, muitas vezes, né? O que eu estava pensando aqui, para nós, planejadores financeiros, vai ser uma certa mudança de paradigma também para a gente trabalhar com os nossos clientes, porque vai ter muito mais transação à vista e saber quanto que é saldo na conta, etc. Porque tem muito cliente que concentra tudo no cartão de crédito, até porque tem milhas e tem pontos e tem isso e aquilo, e tem um dia de pagamento certo, que costuma colocar ali junto com o pagamento, com o recebimento de salário, quando tem, etc. E isso vai mudar bastante, né? Então, para a gente aqui... Só fazer uma ressalva aqui, que isso pode mudar, né? Então, assim... Pode mudar, certo. Não dá para dizer que vai para isso, mas essa possibilidade hoje é mais fácil, né? Dá para ver isso, né? Então, assim, mas pode-se também atrelar, como eu falei, cartão de crédito junto ao Pix. Então, quando você continua ainda tudo no cartão de crédito, que complica para a parte de orçamento aí, que nem a gente já sabe, né? Muito bom, sensacional, gente. Bom, até porque a gente está fazendo esse webinar aqui, mas vai virar podcast, a gente tem que fazer, né, Leandro, a pergunta que a gente sempre faz no final do podcast, né? Quer mandar? Exatamente. Vamos lá. Então, chegando no final aqui, Gustavo, traz pra gente aqui uma série, um filme ou um livro que você está vendo agora que seja interessante para o pessoal aqui. Uma série, um filme que eu tenho. A série eu já falei, um filme que é aquele Deep Web, né, que é um documentário que eu comentei, acho que é bem interessante. Eu vi uma que saiu agora na Netflix, alguma coisa da rede,
que é bem interessante também, falando sobre como essas grandes empresas, Google, Instagram, etc., controlam a gente sem a gente perceber. Né? Acho que é Ditadura das Redes, alguma coisa assim, que é um filme na Netflix de acho que quase 2 horas, bem interessante, que tem lá vários CEOs e ex-CEOs, ou ex-pessoas chaves dessas empresas comentando. Acho que é bem interessante também. Vou deixar mais uma, então, aqui para quem quiser um negócio um pouquinho mais pesado. Sociedade Hacker, que está no Amazon Prime. Chama... Mr. Robot, né, lá. E aqui é Sociedade Hacker, né? Esse do Netflix é o Dilema das Redes. Dilema das Redes, exatamente. Esse Mr. Robot é um clássico. O Caco é espetacular, assim. Na parte de meio cypherpunk aí, de privacidade, etc. Cara, entre outros, viagem, mas é ótimo. Eu adoro também. Bem interessante. Muito bom, gente. Deixo aqui de novo Gustavo Cunha, todos os contatos dele aí de LinkedIn, também gustavocunha.net, canal dele do YouTube, tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook. Então, é difícil ele se esconder de você, né? Não precisa ser hacker não para achar o Gustavo Cunha. E se você gostou desse webinar, me escreve também, cacosantos.gfi.com.br, Leandro Paiva também.com.br, gfi.com.br. Escreve para a gente se você tiver algum tema que você queira que a gente traga aqui, algum especialista, algum tira dúvidas, né? Qualquer assunto ligado ou não ao planejamento financeiro aqui, mas que seja interessante, traz para a gente, que a gente gosta muito de entrevistar gente inteligente, bacana, que saiba discutir temas assim com a profundidade, com conhecimento que nem o Gustavo. Obrigado, Gustavo, por você ter vindo com a gente. E já sabe, né? Tá sempre portas abertas aqui, quando você quiser falar alguma coisa, o canal é totalmente seu. Obrigado. Obrigado, valeu aí, Caco, valeu, Leandro, obrigado pelo convite aí, foi muito bom, cara. Obrigado. Muito bom. Obrigado, pessoal. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.